Você pode abrir o seu app ou a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Nós encontramos em Atos capítulo 20 o testemunho da graça. E encontramos o que o apóstolo Paulo retrata de forma primal a respeito do nosso Deus. Atos capítulo 20, a partir do verso de número 17, diz assim: De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, e quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que no Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. O que dentre vós mesmos se levantarão, homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estais atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: dar é mais bem-aventurado que receber. E depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficaram tristes, principalmente com a palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos o quanto o apóstolo Paulo era admirado ali em Éfeso, o quanto ele era amado por esses presbíteros, por esses líderes da igreja que ali estava. Esse amor, essa admiração, mostra que o apóstolo Paulo cumpriu bem o seu trabalho ali. E ele deixou marcas na vida dessas pessoas, do conhecimento da palavra, da experiência da palavra, da vivência com o próprio Deus dessa palavra. Eu imagino que o apóstolo Paulo, ele viveu esse momento com esses presbíteros com um sentimento de realização, de ter cumprido o que Deus pediu e esperou dele, com esses líderes ali. Ele vivencia esse tempo com esses presbíteros, levando-os a considerar tudo que eles aprenderam, tudo que eles entenderam do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele não precisava construir uma defesa do seu ministério. Ele faz um levantamento sobre o que ele viveu ali, e ele considera, juntamente com esses líderes, que o reino de Deus é maior do que as circunstâncias que às vezes nós colocamos a igreja ou
a vivência dos cristãos, e que a dinâmica de Deus ainda é maior do que este reino, porque este reino pertence a Ele, então Ele é maior do que esse reino. E o apóstolo Paulo, ele retrata exatamente tudo o que ele viveu ali, procurando fazer, não apenas de forma pensada, o que ele devia fazer, mas de forma obediente a tudo quanto Deus esperava que ele fizesse. Então, todos os momentos, tudo aquilo que ele viveu, ele assim o fez, porque Deus havia designado para ele. Um dos aspectos que mais mexe é que ele considera o versículo 24 como oportuno para que todos eles naquele tempo e todos nós, quando ouvimos esse testemunho, possamos entender o que seja essa graça de Deus. Então, relendo o versículo 24, diz assim: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar o Evangelho da graça de Deus é testemunhar o Evangelho do impossível, o Evangelho da transformação, o Evangelho da regeneração. É testemunhar o Evangelho que não só transforma vidas, famílias, mas também gerações. O testemunho desse Evangelho da graça de Deus é um testemunho que retrata na própria vida o próprio Deus. Quando nós consideramos o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que tudo que ele fez da parte de Deus, ele fez sem colocar o seu jeito, sem colocar a sua visão, sem colocar os seus parentes. Agora quem fala sou eu, agora quem diz ou quem encaminha, quem decide sou eu. Ele coloca de forma integral Deus como centro de tudo e razão para todas as coisas. Deus deu uma missão para ele, e ele está dizendo ali: essa missão eu cumpri entre vocês. Vocês não podem dizer nada sobre o meu sustento, porque vocês não me ajudaram em nada. Eu cumpri o meu papel aqui, fazendo das minhas mãos a referência do meu próprio sustento. Vocês me viram em todos os momentos aqui, e vocês entenderam tudo que eu ensinei a vocês, e vocês já têm praticado essas coisas. Tudo que foi construído aqui com vocês perdura, porque é eterno. O apóstolo Paulo coloca que a missão e o ministério dele não apenas perfazia a vontade de Deus, mas comprovou-se na vida daqueles irmãos e daquele povo ali em Éfeso como direcionamento de Deus. Eles viram, aprenderam, usufruíram e eles externaram, testemunharam essa verdade. Então, o apóstolo Paulo diz: eu não posso considerar nada meu ou pessoal, ou o que eu sonhava, o que eu sonhei, o que eu desejei, senão que isso se cumprisse. Porque o que eu esperava era fazer a vontade de Deus, e eu olho e percebo que essa vontade de Deus foi cumprida no meio de vocês. Então isso abençoa meu coração, isso faz sentido para tudo que eu passei, todo o processo de transformação que Deus gerou no meu coração. Eu também conduzi vocês, e vocês também usufruíram isso. E da mesma forma que eu testemunhei o que Deus fez em mim, eu posso testemunhar o que Deus também tem feito na vida de vocês. E vocês podem testemunhar a tantos outros o que Deus está fazendo em tudo isso, na vida de vocês e a partir de vocês. Sabe, parece simples essa colocação do apóstolo Paulo, ou esse registro que ele aqui está colocando. Mas veja, o apóstolo Paulo estava sendo perseguido, ele estava sendo condenado, tanto que ele diz: olha, eu estou me despedindo de vocês, porque eu percebo que as coisas só estão apertando cada vez mais, eu estou percebendo que eu estou chegando no meu limite, eu não sei se eu vou ver mais vocês, talvez seja a última vez que eu os vejo, porque o evangelho que eu estou pregando está irritando os religiosos, está irritando
aquelas pessoas que cuidam da religiosidade, cuidam de um princípio, de uma referência apenas formal, mas não se permitem viver a integralidade do Deus que eles falam que cultuam, ou do Deus que eles tanto conhecem. As pessoas podem ter muito conhecimento, mas se não tiver submissão a Deus, isso não vale nada. Você conhecer a palavra de Deus, saber o quanto ela é poderosa, mas não usufruir dela, não vale. Decorar, saber onde fica alguns textos é importante, mas você precisa absorver, comer essa palavra, digerir esse senso para a sua alma, porque é assim que ela vai te dar vida, e vida em abundância. O apóstolo Paulo antes perseguia os cristãos, porque ele não entendia o que estava no movimento cristão. Quando ele se converte, ele entende o valor da vida como cristão, e ele não tem mais a sua vida como preciosa, ele não coloca mais a sua concepção egoísta, ele não coloca mais as suas ideias, ele não coloca mais os seus sonhos, ele vive em Cristo, por Cristo e com Cristo. Por isso ele diz, o meu viver é Cristo, e a minha morte é lucro, o meu morrer é lucro, o que está por vir é abundante. Quando o apóstolo Paulo entende o movimento cristão, porque ele tem a Cristo na sua vida, ele se torna uma testemunha clara dos erros que ele havia cometido, e dos erros que continuam sendo cometidos desde aquela época, em torno daquilo que a formalização da religião faz. O perseguir, o crucificar, o prender, o inibir, o açoitar, o injuriar, o blasfemar, referências que estão presentes como uma imposição de um olhar que se vê sempre certo de tudo que é e faz, e que condena, e que tem poder para poder criticar a tudo que se faz diferente daquilo que a pessoa é ou faz. Os cristãos pagam com as suas próprias vidas a referência da sua fé. E isso não está apenas na igreja primitiva, no primeiro, segundo século depois de Cristo. Até os nossos dias, nós encontramos a igreja sendo perseguida e cristãos pagando com suas próprias vidas a dinâmica da sua fé a Deus. Quando a gente olha para as circunstâncias que estão presentes nisso, nós conseguimos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é precioso para ele é o Evangelho de Cristo, é esse Evangelho da graça, porque ele entende o que aconteceu, que transformação foi essa que ele viveu. Ele sabe quem ele era, como ele viveu e como ele estabeleceu perseguição. Ele sabe da sua história e ele vivencia agora um novo olhar, uma nova perspectiva na sua vida. Quando a gente vive essa transformação de Deus, a gente valoriza Deus, ao ponto de nos submeter irrestritamente a Ele, em todos os momentos, em todas as situações. Sabe, eu olho para as igrejas, eu olho para o povo cristão, e vejo o que falta para que a gente possa viver como o apóstolo Paulo. O que falta para a gente se submeter como o apóstolo Paulo ao propósito que ele tem estabelecido sobre nós? Qual é a participação de Deus na sua vida ou na sua história? Qual é a participação de Deus na sua agenda ou na sua semana? Qual é a participação de Deus nas suas prioridades? Qual é a participação de Deus nos seus investimentos? Qual é a participação de Deus nos seus sonhos? Normalmente, nós estabelecemos um olhar do hoje para o amanhã, para as coisas que nós queremos fazer. Nós já temos pronto. Você não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que se eu pedisse para você levantar a mão, o que você vai fazer amanhã, você já sabe. O que você vai fazer nesse final de semana, você já sabe. O que você pretende fazer no próximo mês de outubro, você já sabe.
Mas quantos de nós ponderamos, assim como está escrito lá no livro de Tiago, antes de fazer qualquer coisa, antes de decidir sobre qualquer coisa, buscar Deus e ouvir Deus. Se Deus quiser, assim faremos. Quantos de nós se preocupa em ouvir Deus antes de tomar as decisões? Em ouvir Deus antes de viver o que se pretende viver, o que se está por viver? Quantos de nós buscamos assimilar de forma direta esse Evangelho de Cristo, esse Evangelho da graça, esse poder transformador de Deus sobre nós? Nós falávamos recentemente aqui que nós somos muito negativos na nossa forma de viver. Nós olhamos com desesperança, às vezes, em muitas circunstâncias. O Evangelho da graça de Deus, pelo contrário, nos dá esperança, nos dá motivação de encarar a vida e fazê-la da forma mais íntegra do que Deus tem pensado para nós. Quando a gente recita alguns textos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu recito alguns princípios de Deus, alguns valores de Deus, alguns atributos de Deus. Eu recito expressões de louvor e adoração de Deus. Mas até que ponto esses versículos, eles validam a minha postura de fé, validam a minha caminhada de fé, testemunham o retrato da minha alma? Porque os versículos ou os textos, eles são apropriados para transformar as nossas vidas e fazer com que o nosso senso, a nossa direção, seja sempre o Senhor. Mas de fato, tem sido assim para nós? Será que nós podemos, como o apóstolo Paulo, dizer: para mim, mais importante na minha história toda, é cumprir o que Deus tem proposto para mim. E eu tenho consciência do que Deus tem proposto, e eu estou realizando o que Deus tem proposto. Será que eu consigo hoje, no meu olhar de vida, dizer: eu estou centrado na vontade de Deus? Eu estou agora exercendo a vontade de Deus. Deus quer isso para a minha vida. O que muito acontece são nossas dúvidas. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Mas eu estou me movimentando. Me movimentando para onde? Não sei. Para fazer o que? Não sei. Para estar com quem? Não sei. Mas essa ignorância não é porque eu estou ouvindo Deus dizendo vai e pronto. Eu estou seguindo, mas eu estou inseguro, porque eu não sei se Deus está no comando ou não da minha vida. Agora, é diferente quando Deus diz vai ou diz vem, e você vai ao encontro de Deus. Você não sabe o que você vai viver, mas você sabe para onde você está indo, e com quem você vai estar, e quem você está obedecendo. Deus está falando, e você está cumprindo, e você está crendo, e você está exercendo isso. Mas e quando não é Deus que fala? E quando não é Deus que te chama? E quando não é Deus que ordena ou constrói um imperativo sobre o seu futuro? Você está perdendo seu tempo? Você está indo por caminhos errados? Você está fazendo coisas que você não deveria fazer? Consegue compreender o que o apóstolo Paulo está colocando aqui para esses irmãos presbíteros ali? Consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo de si mesmo e desse ministério que o Senhor tem confiado a ele? Consegue entender aonde nós devemos chegar na nossa vida para testemunhar o Evangelho dessa graça de Deus? Nós não merecemos nada do que nós temos. A salvação em Cristo não é mérito nosso. E é por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro para a carta em Éfeso que a salvação não vem pelas obras. É um dom de Deus. E ele reafirma esse valor agora com esses presbíteros, esses líderes, dizendo isso. Ele recoloca que a visão de Deus, ela se condiciona através da sua graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá a sua salvação. Nós não temos como conquistar sozinhos, e por isso Deus estabelece para nós.
Então, nesse contexto, a igreja de Éfeso, nesse contexto, a esses líderes de Éfeso, o apóstolo Paulo está dizendo, o entendimento dele e a missão dele foi outorgada por Deus, e ele tinha consciência, e ele cumpriu com consciência. Ele não fez qualquer coisa, de qualquer maneira, a qualquer pessoa. Deus designou, ele entendeu e ele cumpriu. Então, o entendimento que o apóstolo Paulo está dizendo é, Deus me disse o que precisava ser feito e eu fiz. E para nós? E nós? Temos ouvido o que Deus quer de nós? Nós temos feito o que Deus deseja de nós? Dentro de casa, no ambiente do nosso trabalho, no ambiente nosso acadêmico, no ambiente da igreja, nós temos de fato entendido isso e vivido isso? Ou estamos simplesmente no movimento? Nós estamos simplesmente indo. Uma pesquisa, um tempo desse atrás, me chamou a atenção. Foi feito no universo de algumas igrejas evangélicas dos Estados Unidos a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Mais ou menos você imagina que 95% das pessoas responderam sim? Ou você acha que 70% das pessoas responderam sim? Ou você acha que 50% das pessoas responderam sim? Ou você acha que apenas 25% das pessoas responderam sim? Qual é a sua resposta? Apenas 25% das pessoas responderam que sim. Isso significa que 75% estava perdido, vai para o inferno? Não. Mas apenas 25% disseram que compreendiam a sua salvação. Tinham certeza da sua salvação. 75% disseram, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não sei se eu vou ser salvo. Eu não sei se eu vou habitar os céus. E aí a grande questão é que, na explicação que foi estabelecida essa pergunta, por que você respondeu assim? A grande maioria disse, isso só Deus é que sabe. Só Deus é que pode determinar isso. Então, quando se avalia as respostas, há um contexto em que as pessoas colocam que essa decisão não se pode saber aqui, porque é só Deus quem a toma. Mas isso mostra, em síntese, a ignorância da Bíblia, da palavra de Deus, do propósito de Deus. Parece que há uma amnésia coletiva nas igrejas a respeito do que é Deus e do que faz Deus, do que nós devemos viver, como nós devemos proceder. Parece-nos que, em alguns momentos, os nossos movimentos para um batismo, para ser do Senhor, para adorar o Senhor, louvar o Senhor, é mais mecânico ou dado a uma necessidade pessoal do que do desejo de servir, adorar, louvar e cumprir uma ordem do Senhor. Isso mostra que nós estamos perdidos, mesmo no lugar de achados. Uma ocasião, numa viagem que nós fizemos, o Davi deixou o tablet dele dentro do avião. E procuramos, não achamos, ligamos para a empresa, e aí eles disseram depois de 3 dias, foi encontrado, tinha ido para um outro estado e voltou para o estado de origem. E depois de 5 dias, nós fomos até o local onde projetava-se estar, recebemos a comunicação que ali estava e chegamos, tinha sido achado aquele aparelho, mas ele tinha sido perdido de novo dentro daquela sala de achados e perdidos. E aí, por 2 vezes, tivemos que voltar até o aeroporto para encontrar o que tinham encontrado e que perderam.
É cômico, mas é uma verdade. Às vezes nós estamos dentro da igreja, que é de lugar de achados, mas perdidos. Porque nós não temos a convicção da palavra, nós não sofremos de fato uma experiência com Deus dessa palavra, e o nosso testemunho é limitador, porque o que você vai testemunhar? Que evangelho da graça é esse? Porque não te transformou e você se mantém o mesmo. As pessoas, elas precisam entender quem é Deus através de você. E você só consegue fazer isso quando você entende Deus vivendo em você. Quando você se responsabiliza pela sua vida em Deus. Quando você faz conscientemente todas as coisas submissa a Deus. Então a gente consegue entender que o apóstolo Paulo diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Porque a minha vida só tem sentido em Deus. Quando eu compreendo e quando eu pratico. Porque o resultado desse evangelho da graça de Deus não é só a minha transformação. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa transformação que foi provida por esse evangelho da graça de Deus vai ser lida e vai ser também motivo de transformação a outros mais. Se a minha vida não é transformada, ela não cria o impacto, o testemunho de transformação ao outro. Mas a partir do momento em que a minha vida é transformada, essa ação leva a outro a viver e desejar esse mesmo evangelho, esse mesmo Deus, essa mesma transformação. O que a gente precisa nessa noite é se preocupar com as coisas mais importantes e simples. Eu preciso saber quem é Deus para mim. E eu preciso saber o que Deus espera de mim. Se eu considero quem é Deus e o que Ele tem para mim, eu vou saber quem eu sou. Lembra do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, dizendo: eu sou o que sou pela graça de Deus? Quem ele era? Servo, apóstolo de Jesus. Ele não fala sobre o seu conhecimento, a sua estrutura de vida. Ele fala: eu sou um servo, eu sou um apóstolo de Jesus. Porque o que eu sou é o que eu faço. A minha identidade está na minha missão. Se eu posso considerar visão, se eu posso considerar missão, valores, eu considero Jesus. E a partir daí todas as coisas. Quem eu sou, o que eu faço, para onde eu vou, está tudo centrado em Jesus. É esse evangelho da graça de Deus que me fez ser o que eu sou e que me faz levar a outros a serem o que são. Porque Ele transforma a minha vida, a vida do outro, e vai nos transformando. E o contágio dessa transformação é natural. Então, ao invés de terem pessoas desconhecidas, nós encontramos pessoas e vemos conhecimento. E somos conhecidos assim como também conhecemos. Porque a realidade da palavra de Deus, ela traz liberdade, visibilidade, naturalidade daquilo que nós somos e fazemos. Há uma ação testificadora. E é por isso que tem o dom do discernimento, que vai nos fazer ver e enxergar todas as coisas, mesmo quando encobertas, mesmo que em alguma situação ainda não revelada. Nessa noite, o nosso desafio é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Um evangelho que transforma, que dá rumo à nossa vida. Um evangelho que nos faz ser melhores e levar outros a viverem isso também. Um evangelho que nos dá aprumo na vida, que nos dá referência para agora e para sempre.
na nossa vida aqui na terra e para toda a glória eterna de Deus. É esse Evangelho que nos inspira a viver, porque eu acordo de manhã ouvindo Deus e fazendo o que Deus quer. Eu vou dormir e eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro e descansar, porque fiz o que Deus desejou que fosse feito. Quanto mais eu vou me submetendo, quanto mais eu vou vivendo essa graça de Deus, mais ela vai movimentando a minha vida na direção e no caminho certo de Deus, fazendo as coisas corretas de Deus, trazendo dignidade a mim e àqueles que estão à minha volta. Por isso, eu queria concluir levando você a pensar o seguinte: se essa fosse a última vez que eu visse você, e eu não tivesse mais oportunidade de ver você, qual seria a impressão que você deixaria para mim? O que você acha que seria o registro da sua vida aos meus olhos? Vou fazer o seu culto fúnebre semana que vem. O que você gostaria que eu falasse no seu culto fúnebre? Eu poderia falar o contrário, né? Você participar do meu, eu não sou bobo, né? O que você esperaria que fosse pregado e dissesse a seu respeito? Vou dizer aqui, tem um irmão, uma irmã que viveu uma vida mais ou menos complicado, porque não acreditou plenamente em Deus, tinha conhecimento da palavra, mas não era praticante da palavra, uma pessoa que trouxe muitos problemas para a gente aqui, ufa. O que poderia ser dito a seu respeito? Uma pessoa que amou muito a Deus, uma pessoa que viveu e se submeteu o tempo todo a Deus, que pagou um preço alto na sua vida por Deus, que se importou com o outro, que honrou a vivência de Deus. Sabe, algumas pessoas já deixaram comigo um roteiro, que quando partirem, já sabe o que vai ser feito. Os hinos, o texto. Eu tenho um amigo pessoal que já escreveu 2 ordens de culto diferentes. E eu falei assim, vou ter que pregar nos 2 cultos. E ele é até pastor, Silvino Neto, muito querido. E hoje é aniversário dele, inclusive. Ele já decidiu tudo o que vai ser feito, inclusive a bandeira do Fluminense lá, junto ao caixão dele. E até o registro das desculpas daqueles que não puderam ir no seu velório. E o próprio perdão dele como morto a essas pessoas. A grande questão é que nós olhamos para esse momento de fechamento da vida e achamos que vai ser daqui a 1000 anos. Está longe demais. Mas olha só, a gente não vai viver 1000 anos, a gente vai viver no máximo 120. É a nossa expectativa, não é? A expectativa da Igreja da Hora são 120 anos. Que o INSS não descubra isso, né? Senão você vai ter que começar a fazer contribuição antes de nascer. A grande questão é que nossa vida precisa ter sentido. E se ela tem sentido, nós estamos prontos a tudo. Porque nós estamos no trilho. E nós estamos seguindo o que Deus tem proposto para nós. Volto a dizer, o que você imagina que seria dito no último momento da sua vida ou da sua história aqui? Aqui jaz quem? Numa palavra, quem seria você? Numa frase, quem seria você? Qual seria o texto bíblico que seria pregado nesse dia? Por que as pessoas chorariam? Por que as pessoas ficariam impactadas com a sua partida? Eu acho que essa é uma boa pergunta para nós.
E eu acredito que você pode sair dessa noite pensando sobre isso. Porque se você tem entendido Deus e tem entendido o propósito de Deus na sua vida, você não tem que se preocupar quanto tempo de vida ainda você tem, sobre o que as pessoas falam de você, porque você honrará e já está honrando o que Deus tem feito para você. E eu gostaria de pregar no seu funeral. É melhor do que você pregar no meu, né? E eu gostaria de dizer, aqui tem uma bênção de Deus que partiu. Aqui tem uma pessoa que amou muito Deus. Que Deus possa nos ajudar a entender esse Evangelho e a praticar. Amém? Vocês estão com medo, né? Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, talvez nós não estejamos preparados para morrer, porque nós não estamos nos preparando para viver. Talvez, Senhor, nós até nos arrepiemos, sintamos calafrio, e se pudéssemos dizer, como os lá de fora, desconjuramos, porque pensar no nosso fim é inadequado, quando talvez o nosso coração tem dúvidas se vamos ser salvos ou não, quando a nossa trajetória não mostra Cristo Jesus como Senhor, quando nós não entendemos plenamente o Senhor e não cumprimos os propósitos do Senhor. Isso é difícil. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos nos apoderar do Evangelho da graça do Senhor. Nós queremos ter convicção de quem o Senhor é, do que o Senhor espera de nós, para sermos quem o Senhor deseja que sejamos. Não é o Edson, é o teu filho, é o teu servo, é aquele que o Senhor tem mostrado e designado um chamado, que faz o que o Senhor quer. Não é a Maria, não é o Tiago, não é o Pedro, não é o Cid, não é o Rodrigo, não é a Maria Helena, não somos nós. Nós somos em razão do que o Senhor é para nós. Nós fazemos o que se torna razão para nós fazermos no Senhor. E é por isso que, como o apóstolo Paulo, nós não consideramos a nossa vida preciosa, mais do que cumprir e exercer o que o Senhor é e quer de nós. Porque o Senhor é a prioridade, o Senhor é a razão, é no Senhor que nós encontramos todas as coisas. Para o viver e o morrer, é o Senhor quem estabelece todas as coisas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos pensar adequadamente sobre a vida, para que possamos vivê-la. E quando chegar o nosso tempo aqui na terra, continuar vivendo-a para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita cada um de nós que está aqui no templo nessa noite, e todos aqueles que terão acesso a essa palavra em algum momento, para que essa palavra gere vida, gere propósito, gere missão, gere transformação, multiplicação, redenção, salvação, em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos viver submissos ao Deus dessa palavra, coerentes a esta palavra, aplicando e fazendo valer essa palavra. Nós nessa noite, Senhor, entendemos que o testemunho do Evangelho da graça de Deus é o testemunho do próprio Cristo em nós, de um Deus que nos amou, de um Deus que nos remiu,
de um Deus que nos libertou, de um Deus que estabeleceu justificação sobre a nossa vida, de um Deus que está nos regenerando, de um Deus que está nos santificando, de um Deus que haverá de nos glorificar com Ele para sempre e para sempre. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para poder pedir perdão pelos nossos limites até aqui. E nós queremos nessa noite, Senhor, ter uma razão para a vida, para que assim possamos ter uma razão na nossa morte. Vivemos para o Senhor e aqui passamos com o Senhor, e é por isso que habitamos os céus como consequência na nossa trajetória, porque a dignidade do Senhor nos encontrou aqui na terra. Nós a vivemos e nós a estendemos além da terra, e é por isso, Pai, que nós queremos viver o Senhor em nós, consciente, intencionalmente, desejosamente. Nós queremos o Senhor em nós. Permita-nos isso, Pai, de forma abrangente, para que independentemente do nosso amanhã, nós possamos estar preparados para todas as coisas. Nós saibamos responder a todas as questões. Nós tenhamos consciência e clareza da Tua Palavra sobre todos os nossos momentos. Nós tenhamos a razão da nossa fé aos nossos olhos e ao nosso coração. Ministra essa palavra sobre nós, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém.